Ibambe! 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 Olá, guerreiros e guerreiras. Seja bem-vindo a seu canal de História Negra. Bom, antes de começar, da gente falar do primeiro tema, eu queria contar um pouco sobre o canal, sobre a ideia. Bom, por que História Negra? Por que um canal focado em História Negra? Porque você aí que está do outro lado, quando você vai pesquisar referente a algum assunto relacionado à cultura negra, personalidades negras, é muito difundido, a história é muito ampla e às vezes, uma grande maioria das vezes, muito banal e contada do jeito errado. Então, a ideia do canal é contar um pouco sobre a história negra, fatos que marcaram a cultura, pessoas que marcaram a cultura, só que do jeito certo. Porque existe dois tipos de história. Existe a história contada por quem faz, né, por quem domina, por quem está no começo, quem está lá, e a história que realmente acontece em cima de fatos. Então a gente humildemente vai trazer o conteúdo em cima de fatos, né? A gente vai buscar, a gente estuda muito antes de abordar um tema, abordar um conteúdo. Nosso canal, ele é livre de qualquer tipo. Veja bem, livre de religião, livre de sexualidade, enfim, aqui não tem segregação. Veja bem, não tem nenhum tipo de segregação. Aqui vamos abordar temas como religiões, como gêneros sexuais, mas com respeito, apenas com fatos. A minha opinião não é importante, então ela não tem que estar dentro do conteúdo do canal, tá bom? Essa é a ideia matriz do canal. Somos livres de patrocínio também, então não temos bandeira, então não temos escrúpulos. Veja bem, claro, mantendo respeito com você, né, que tá aí do outro lado, mas falando a verdade, em cima dos fatos, tá bom? Depois da vinheta, a gente vai vir pro conteúdo. Fica aí, fica ligado. Bom, voltamos. O tema de hoje, a gente vai falar da escravidão no continente africano. Não podemos já pular, já vir para o cenário brasileiro, para o cenário da nossa cultura, o que a gente vive, sem fazer a ordem cronológica dos fatos. A gente tem que dar os fatos. Esse é o objetivo do canal. Quebrar os preconceitos e as mentiras que foram nos vendidas. Tá bom? Bom, vamos lá. A gente tem que começar entendendo que existe uma certa mentira que foi contada durante gerações. Para os seus pais, para os seus avós, para você. A África... Nem hoje ela é assim, mas antigamente era bem pior. A África nunca foi de um povo só. Ela sempre foi de vários povos, várias culturas, entende? A diversidade cultural no continente africano é muito grande. As pessoas assimilam o africano como um povo só. Não. Existem o pessoal da África do Sul, de Gana, Etiópia, Serra Leoa e por aí vai. São vários países dentro de um continente. É igual ao continente sul-americano. Vários países dentro de um continente. O brasileiro não é igual ao uruguaio, que não é igual ao paraguaio, e por aí vai. Então a gente tem que entender isso. Isso foi meio que uma mentira que nos foi contada, que nos foi enraizada, sabe? Todo povo africano tem a sua cultura, e a África, por ter uma diversidade muito grande, por ser o continente matriz, né? Porque existem estudos que a primeira mulher foi encontrada na África, né? A primeira mulher lá foi encontrada na África. Então tudo veio do continente africano. A África, ela é dividida hoje, né, em repúblicas, em federações, umas são comunistas, outras são republicanas e por aí vai. Só que dentro de cada país tem as nações, tem as etnias, tem os grupos étnicos, tem as maiorias, tem as minorias, como tem em todo o continente. Por exemplo, o europeu, o alemão não é igual ao britânico, o português não é igual ao espanhol e por aí vai. Cada povo tem a sua cultura e dentro da sua cultura tem aquele seu sincretismo. E é nesse contexto que, realmente, quando as pessoas falam, pô, o africano realmente escravizou o próprio africano? Ele vendeu o próprio africano? Sim, ele escravizou o próprio africano, ele vendeu o próprio africano. Mas os europeus também fizeram isso, os asiáticos também fizeram isso. A gente tem que entender que na África não era muito diferente da Europa na época. O europeu, por exemplo, o espanhol, quando ele invadia um reino português, que se faziam divisas, e ali eles capturavam depois, né, da batalha, soldados inimigos, esses soldados viravam escravos do lado oposto. E na África era a mesma coisa. Só que na África, pensa comigo, você mora no seu bairro
E o bairro vizinho é seu inimigo. Então vocês ficam ali guerreando um com o outro. E no meio disso, você captura e tem soldados capturados. E esse pessoal que era capturado virava escravo do outro lado, sim. E aí o que aconteceu? Quando começou a acontecer o expansionismo europeu, quando as grandes potências da época, né, da Europa, começaram a dominar o mundo, né, a expansão ultramarina, né, que dizem, começou a dominar o planeta, o globo, eles se viram com terras virgens nas mãos e precisavam de mão de obra. Simplesmente isso, de mão de obra. Que foi o caso do Brasil, por exemplo. Chegaram aqui e acharam os índios. E nessa que chegaram aqui, vieram, né, os padres da Igreja Católica e tudo mais. E os padres, eles tinham uma política meio contrária a escravizar o índio. Teve escravidão do índio, sim. O índio cativo, ele foi escravo aqui no Brasil, sim. Mas isso é um tema para um próximo episódio, tá bom? A gente vai dividir esse episódio em dois, porque são bastante tópicos que a gente precisa abordar e o vídeo vai ficar muito longo. Então a gente vai dividir em 2 episódios. Nesse primeiro a gente vai focar mais no continente africano. O que acontecia? Bom, existiam ali as etnias que brigavam entre si. Aí suponhamos que tem a etnia A e a etnia B. A etnia B perdeu metade dos seus guerreiros presos como escravos, né? A etnia A tinha que ficar com esses guerreiros presos, porque se você libertassem eles voltariam para a etnia rival e voltariam a fazer guerra com você. Então ele ficava ali preso. E nisso ele gerava um custo, ele gerava um gasto. Ele tinha que ser alimentado, ele tinha que ser vestido. Claro, mesmo sendo prisioneiro de guerra, escravo, ele tinha que ser alimentado, ele tinha que ser vestido. E aí, para a questão monetária, para monetizar a situação, o que eles faziam? Eles colocavam os seus presos políticos, podemos dizer que sim, colocava ali seus presos, os prisioneiros de guerra, para trabalhar. Então, beleza, ó, o meu soldado que foi e ganhou, ele não vai arar a terra, ele não vai trabalhar, ele não vai cuidar do gado. Quem vai fazer isso por ele é o inimigo derrotado. E se você pensar nisso, faz até um sentido. Faz até um sentido. Claro, vão haver controvérsias, vão haver várias opiniões. E o canal ele é bem aberto para isso, tá bom? A gente aqui tá só tentando explicar em ordem cronológica dos fatos o que realmente aconteceu. Na Europa era a mesma coisa. Sabe, os povos germânicos foram escravizados pelos romanos, que escravizaram quase a Europa inteira, sabe? E isso nos livros deixa implícito. A questão não é muito abordada, é mais abordada, porque o africano vendeu e escravizou o próprio africano. Sim, mas o europeu fez a mesma coisa com o próprio europeu, e isso é esquecido. O africano ele só seguiu a linha, basicamente, ele só fez a mesma coisa. Aí vão vir opiniões e tudo mais. Ah, mas pô, vai escravizar o próprio povo? Aí realmente, até não concordo com isso, acho totalmente errado. Mas a gente tem que dar os fatos, que como eu disse, a minha opinião, ela não vale muito, porque ela é só a minha opinião. Bom, vamos continuar, pra gente não perder o foco. Daí, o que aconteceu? As etnias começaram a ter problemas com o acúmulo de soldados inimigos capturados. E, como eu já expliquei, tinham que alimentar, tinham que vestir, tinham que dar moradia, ter onde colocar. Aí gerava a questão do saneamento, a questão da água, a questão, sabe? Aumentava um custo para aquela etnia. E aí as grandes potências da Europa começaram o seu expansionismo, chegaram em terras virgens que já tinham cativos, mas que estava tendo problema para escravizar aquele cativo. E eles se viram precisando de mão de obra. Então a questão foi mais monetária mesmo, sabe? Não foi uma questão tipo, pô, eu, europeu, vou lá escravizar o africano por causa da cor da pele. Não, no começo não foi isso. No começo foi monetário. Foi a questão do dinheiro mesmo, da grana. Daí, vamos citar os portugueses, né? Que foi quem colonizou o Brasil. Eles foram em certos pontos da África, que eles tinham certos pontos comerciais, né, já tinham certas bases de comércios, né, no litoral desses países na África, e ali eles começaram a realmente comprar pessoas. E realmente eles compravam pessoas pela estatura, pelo porte físico, e o negro ele é reconhecido por isso, por uma estatura boa, um porte físico bom, por saber cuidar da terra. Por mais que alguns países da África o solo apresenta e aparenta ser estéril, mas em muitos casos não é uma terra muito boa, muito arável. Só que é uma terra muito mal administrada e cuidada. Mas isso aí é para um próximo programa, próximo episódio. Bom,
Daí eles chegaram lá, viram aqueles homens, aquelas mulheres, tinham crianças, tinham velhos, anciões, enfim, tinha um pouco de tudo. E viram ali uma oportunidade. Pô, eu tô precisando aqui pra minha colônia. Não posso e não tô conseguindo escravizar o índio. Então eu vou trazer uma pessoa de outro país, né, de outro continente, pra trabalhar aqui. Simplesmente. Porque lá ele já era preso, ele já estava em condição de escravidão. Então ele não vai exigir nada. Esse era o pensamento matriz, né, daquele colonizador, enfim, no caso que a gente está abordando aqui, do português. Então ele comprou escravos africanos, compraram escravos africanos, trouxeram para o Brasil. Navios negreiros, muitos morriam no transporte entre continente africano e continente sul-americano, mas ali não chegava nem a ser escrito o nome daquele nativo africano. Não chegava nem a ser escrito, porque realmente ele era uma mercadoria. As pessoas eram compradas, realmente. Por exemplo, as mulheres eram compradas só para a questão da reprodução. Por exemplo, as mulheres de etnias que eram vendidas, etnias rivais que eram vendidas, elas eram vendidas que o dobro, mais que o dobro que o homem. Aquele homem forte que poderia realmente ir, serviu para trabalhar a terra. Porque a mulher, ela era vista, e até hoje tem certas sociedades, e até aqui no nosso país, que é bem mais escondido, vista para reprodução mesmo. Então, se você é um senhor de engenho que tem aqui no Brasil, né, no Brasil colônia de Portugal, ou até mesmo na Ilha da Madeira, enfim, as colônias de Portugal, era vista como uma fonte de renda. Por exemplo, se eu pagar 3, 4 mil alqueires de réis numa escrava, ela vai me gerar 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai de filhos. Quer dizer, estamos gerando mais escravos. Então, tá gerando hereditariamente os próximos escravos. Os escravos para os meus filhos, para os meus netos e por aí vai. Porque no Brasil, colônia era assim. As capitanias hereditárias, que hoje é conhecida como Estado, o nome era capitania hereditária. As capitanias hereditárias, o nome já diz, capitania hereditária. Quando a gente escuta a palavra hereditária, ou seja, é por geração, de pai para filho. Então passava do pai para o filho, que passava para o neto e por aí vai. É hereditário. É só daquela família. Então, os estados hoje eram capitanias hereditárias que ficavam na mão das mesmas famílias. Mas hoje a gente vê o estado, por exemplo, de São Paulo, do Rio, de Minas, muito grande. Muito grande. Que não dá para uma família só controlar, né? Mas antigamente não. Eram pequenas aldeias, pequenas partes da colônia ali no litoral. Uns iam mais para dentro. E eram poucas pessoas, então aquela família com talvez 15, 16 homens armados, eles conseguiam, né, controlar, tal, dominar aquilo tudo. E nesse cenário, os escravos africanos foram introduzidos. Eles chegaram aqui, pegaram uma terra muito boa, que é a terra brasileira. Tudo que eles colocavam aqui ia muito fácil na terra, germinava, crescia muito rápido. Só que a melhor forma durante um tempo foi a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, enfim, ela segurou a economia da colônia e assim de Portugal durante muito tempo, até meados da União Ibérica. União Ibérica, para quem não sabe, foi a união de Portugal e Espanha. Para um próximo tema, se você quiser, comenta aí embaixo, deixa aí embaixo que eu trago para vocês, tá? Bom, continuando, para não perder o foco, de novo. Daí, os escravos foram introduzidos e começaram a trabalhar a cana. Os escravos eram fortes, eles vinham para cá, aqueles que sobreviviam, né, aos navios negreiros, ao mar, à travessia do Atlântico, aqueles que sobreviviam chegavam aqui na esperança de... Bom, iam para a lavoura, né, começavam a arar a terra, e nisso eles trabalhavam mesmo. Não tinha opção. Ou trabalhava ou morria na mão daquele senhor de engenho ou daquele capitão mor. Ele tinha que trabalhar para ele subsistir, para ele poder comer o resto que sobrava ali daquele dia. Então, isso é realmente muito rentável. Quando você pega uma pessoa e coloca ela para trabalhar 19, 17, 16 horas por dia e não paga nada para ela, basicamente você só alimenta para que ela não morra, para que ela trabalhe no outro dia. Isso realmente é muito rentável. Muito rentável mesmo, para aquele dono de fazenda, aquele dono de engenho, enfim. Era muito rentável. Eu ganhava muito com a exportação da cana-de-açúcar, até de outros adendos da terra para Portugal, de Portugal para as outras, né, superpotências da Europa, e eu não gastava nada aqui, basicamente. Era só subsistência mesmo do povo. Matava uma cabra ou um boi,
e daria 6, 7 meses, porque as porções de comida eram reduzidas, e quando tinha porção de comida, quando não era só o que o próprio negro africano conseguia da terra, né? A terra brasileira é muito fértil, muito abundante. Bom, como eu estava dizendo, a terra brasileira é muito fértil, então os negros conseguiam, quando eles não conseguiam com os senhores de engenho, eles conseguiam com a terra, não era muito. Aí veio a mandioca, aí veio outros brotos, outros tubérculos que eles iam subsistindo, iam sobrevivendo. Era assim que era, infelizmente. Essa é a realidade, que não é contada, não é muito difundida, na verdade não tem difundição, não é contada. Infelizmente isso é um marco negativo do nosso país, né? É muito escondido as coisas, mas enfim, vamos torcer para que mude. Daí o que aconteceu? O negro, ele trabalhava bem, então ele gerava muitos lucros, e muitos lucros geravam mais escravos. E por aí foi. Muitos e muitos e muitos escravos foram envolvidos nesse sistema monetário, por assim dizer. O próprio negro que trabalhava aqui escravo, ele gerava renda para o senhor de engenho trazer mais escravos, e mais escravos, e mais escravos. E assim foi indo. Mas o tema de hoje é a escravidão na África. Então eu acredito que os fatos que a gente abordou aqui, os temas que a gente colocou aqui, são polêmicos, são bem polêmicos. Mas eu espero ter plantado uma semente da dúvida na sua cabeça, que é o meu foco. Entende? A gente tem que entender a história como fatos históricos e mitologia. O que nos foi passado foi mitologia. Então a gente tem que deixar essa ideia matriz de lado e procurar o fato histórico. Procurar saber. Então quando você ouvir uma pessoa dizendo que o próprio negro é responsável pela escravidão do negro, você tem que gerar a sua própria opinião. Na África, sim, mas era uma questão cultural. O português chegou lá e fez isso virar monetário. O português, o espanhol, ele chegou ali, o inglês, eles chegaram ali e fizeram virar monetário, ou seja, o que tem dinheiro fica sujo, fica corrompido, entende? Não que na África não tinha, o próprio negro escravizava o negro, só que o europeu escravizava o europeu, o asiático escravizava o asiático. Então, basicamente eram as mesmas coisas, porque hoje o negro que escravizou o negro. Não é vitimismo, são fatos. Então vamos buscar, tá? Vamos parar de ouvir ideias e histórias e opiniões maquiadas das pessoas. Vamos buscar os fatos. Tudo isso que você ouviu aqui, se você ficou até o final, te interessou. Então, vá buscar o conhecimento. Não é porque eu tô te dizendo que é verdade, entenda. É isso que a gente tem que mudar no nosso cerne, no nosso cérebro. Você ouviu de mim, ouviu de um fulano, ouviu de um terceiro, do ciclano, bertano, enfim. Você ouviu, mas vá buscar o fato. Tá bom? Bom, você que gostou do vídeo, deixa seu like, tá bom? Não perde o próximo episódio, que é a continuação desse, né? Que vai ser a parte 2. Não perde, tá bom? Porque a gente vai começar a abordar a escravidão no Brasil. E você que não me conhece, né? Me segue aí nas redes sociais, vai estar aparecendo aí embaixo, tá bom? Me segue no Instagram, no Facebook. Tem dúvida? Quer saber que é um episódio diferente? Pode me mandar aqui, tá? Nos comentários, rede social, atendo todo mundo, na medida do possível, tá bom? E é isso aí. Até um próximo. Obrigado.